Você sabe o que a célula pediu quando foi lá no cabeleireiro do DNA? Mitose. Tá, na verdade, essa daí eu peguei só por conta da temática biológica. E eu não entendi. Você entendeu essa daí? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filme de heróis? E se a gente juntasse super-heróis com uma trama que pode abrir possibilidade para a gente trazer aqui para o canal para debater uma questão super delicada, polêmica, envolvendo engenharia genética e o papel do ser humano dentro da configuração do bioma como um todo. Para entender mais sobre isso, eu vou fazer aquele convite básico, já alertando que hoje tem convidado. Então vem conferir comigo! Guardiões da Galáxia, volume 3, Guardians of the Galaxy, volume 3, filme de 2023, dirigido por James Gunn, protagonizado por Chris Pratt e Zoe Saldanha, além, óbvio, dos demais atores que compõem o quadro total de heróis. Esse filme vai contar a história dos Guardiões da Galáxia em um momento teoricamente pacato, quando estão em seu quartel-general chamado de Lugar Nenhum, e Rocket Raccoon é atacado por Adam Warlock, um ser chamado de soberano, criado para ter extremos poderes, sendo então detido após deixar um grande rastro de destruição no local e ferir gravemente o Guaxinim, que não gosta, por sinal, de ser chamado de Guaxinim. Warlock foge ferido, enquanto Rocket acaba se mantendo acamado, fazendo com que seus amigos descubram que ele possui um dispositivo eletrônico interno que impossibilitará sua reabilitação por vias biológicas. Que há estranhas partes mecânicas e eletrônicas em seu corpo? Nunca foi segredo para os demais Guardiões da Galáxia. Mas Rocket nunca abriu a história de seu passado para eles. Então não se sabe ao certo o que pode ser todo este problema que tem em seu organismo. A análise computadorizada faz com que eles descubram que seu passado está ligado à empresa Orgocorp. E já que não se tem mais notícias nem tempo hábil, eles imediatamente rumam para descobrir a localização desta empresa e buscar onde está o código de acesso à estrutura eletrônica de Rocket para conseguir salvá-lo. Enquanto acompanhamos a saga no presente do grupo, também vemos as visões que Rocket tem em meio à sua inconsciência, lembrando de seu passado na Orgocorp. Ele foi pego pela organização, assim como outros animais, na ideia de ser parte de diversos experimentos liderados pelo autoevolucionário, uma espécie de cientista que tem um ousado projeto de evoluir e aprimorar as espécies vivas para se conseguir chegar a uma sociedade com formas de vida perfeitas. Por isso, Rocket possui partes mecânicas e desenvolveu habilidades de fala e tantos raciocínios lógicos imediatos como um ser humano. Em meio à sua estadia na Orgocorp, Rocket fez amizade com outros animais que passaram pelos mesmos maus tratos, sendo mutilados e tendo partes mecânicas inseridas em seus corpos para servirem de cobaias para testes maiores, envolvendo mudanças genéticas em busca desta perfeição biológica. O filme conta uma história aparentemente só de ficção científica, pois imagine uma pessoa ter a possibilidade de gerar tantas alterações no organismo vivo, manipulando para sua vontade. Mas saiba que talvez, não no patamar como o filme indica, mas hoje já é visível esse tipo de ação. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. E aí temos os chamados OGMs, organismos geneticamente modificados. Acho que o nome já é meio autoexplicativo. Mas óbvio que os meus conhecimentos biológicos sobre o assunto são super limitados. E por isso eu vou acionar o querido professor biólogo Sérgio Pita. Vote Celso Pita. Não, Sérgio.
para nos dar aquela mãozinha especializada que você já conhece. Então, Pita, valeu aí por aceitar o convite, fique à vontade, por favor, explica para a galera aí, o que de acho são os tais OGMs? Opa, e aí, Luciano Kenji, como é que vão as coisas por aí? Tudo bem, né? Tranquilos e tranquilas? Todo mundo bem. Luciano Kenji me convidou para fazer esse comentário aqui acerca do filme Guardiões da Galáxia, volume 3, que trata de questões relacionadas ao conhecimento da biologia, né? Então, vamos lá. Primeiro vamos me apresentar. Meu nome é Pita, sou professor de biologia, trabalho com ensino médio, trabalho com pré-vestibular há muitos anos. Porra! Tudo isso? E agradeço aqui o convite do Kenji para fazer esse comentário, né, sobre o filme, sobre as questões relacionadas a tudo isso, né? Vamos lá. Bom, primeiro é o seguinte, né, o filme muito interessante na abordagem, né, ele retrata algo que não é a primeira vez que o cinema trata, né, essa coisa da vontade do ser humano de certa maneira, ocupar o lugar de Deus na questão da criação, no controle sobre a criação, né? Então o autor ali, o chefe da história está buscando a criatura perfeita, então ele faz vários experimentos e mistura genes da espécie A com a B, o cérebro de um em outro corpo, para entender como deve ser a evolução na direção da perfeição, né? Isso é a essência da biologia dentro da discussão do filme ali. Pois bem, bom, não é a primeira vez e provavelmente não vai ser a última que a gente vê isso no cinema, né? O cinema já retratou isso muitas vezes, esse mesmo desejo, né, de algum ser humano aí que muitas vezes é taxado como maluco, ou como lunático, ou como megalomaníaco, de ocupar esse lugar da figura de Deus, do Deus Criador, né? Se a gente fizer um retrospecto rápido aqui, a gente vai lembrar do Blade Runner, de 1982, aqui a capa do filme aqui, 1982, né, dirigido pelo Ridley Scott, um filme muito famoso, muito interessante, inclusive no aspecto da abordagem, da linguagem, do que já se conhecia na época, né? Em 82, por exemplo, a gente não tinha ainda o termo clone, né? Então, os seres humanos copiados eram chamados replicantes. A palavra replicante, obviamente, vem de réplica, que significa fazer uma cópia. Já no Blade Runner 2049, que é um filme de 2017, houve toda uma atualização nessa linguagem, né? Então, como é abordada a questão da genética, o conhecimento da genética até 2017, que já é muito diferente do que a gente tinha em 82, né? Sem falar no meio do caminho aí, eu falei os dois Blade Runners aqui, que são uma espécie de continuação, né? Fica aí o convite, se você não assistiu, assista, por favor, primeiro a versão original de 1982, que é muito legal, e depois a continuação, que é o Blade Runner 2049, tá aqui a capa do filme, né? Beleza? Mas no meio desse caminho, entre o primeiro Blade Runner e a continuação, tem pelo menos mais dois filmes muito interessantes nessa temática, né? Por exemplo, o Gattaca, tá aqui a capa do Gattaca. O Gattaca é um filme de 1997, ele foi recentemente considerado pela NASA o melhor filme de ficção científica de todos os tempos. E vou resumir com duas palavras: parabéns! Claro que eu tenho ele aqui, é esse aqui. Se você não assistiu, por favor, né? Veja que o título do filme Gattaca leva as letras do código genético, né? GATC, né? E ele fala mesmo de um experimento feito com seres humanos em busca da perfeição do ser humano, né? Além do Gattaca, que é sensacional do ponto de vista biológico, claro, né? E da questão sociológica, da discussão antropológica, né? Tem também um outro filme de 2005, A Ilha. A Ilha é um filme muito legal também, tá aqui a capa do filme, certo? Um filme muito legal também, que retrata uma sociedade de clones que foram criados para atender a necessidade dos seus originais, não dos seus criadores, dos seus originais, né? Que são situações, por exemplo, de transplante de órgão e tal. Eu considero esses filmes muito interessantes, e o Guardiões da Galáxia, claro que vem nessa toada também,
principalmente pela mudança da linguagem utilizada, né? Se a gente pegar a linha do tempo, aí a história desses filmes, né? O Blade Runner de 82, o Gattaca de 97, a Ilha é de 2005, depois o Blade Runner 2049, que é lançado em 2017. É interessante perceber a mudança na abordagem, na forma de trabalhar esse tema. O conhecimento sobre DNA, sobre manipulação de DNA e de informação genética, que avançou muito nesse período aí de, sei lá, do começo dos anos 80 para cá. Nossa, eu acho que a gente avançou nesse período muito mais do que em qualquer outro momento da história, né? Com o conhecimento na área de biológicas, né? Então é legal acompanhar essas abordagens, né? O que os caras, como é que a linguagem mudou, né? Dos primeiros filmes para cá, como que a abordagem da temática se alterou. E no Guardiões da Galáxia, o legal é que ele tem uma atualização muito interessante disso. Ele trata com naturalidade, né? Dentro da temática ficcional da obra, claro. Ele trata com naturalidade a mistura de DNA de muitas espécies, o que nós na biologia chamamos de transgênese. As pessoas conhecem muito pelo nome de transgênico, né? A planta transgênica, o mosquito transgênico. O conceito de transgênese na biologia, ele implica a mistura de informações genéticas de duas espécies diferentes, né? Quando eu falo duas espécies diferentes, eu estou cometendo um pleonasmo biológico, tá? Ah, não, aí ele extrapolou. Mas é só para ficar mais clara a minha linguagem, beleza? Ah, bom. Duas espécies já se pressupõe que são diferentes na biologia, né? Então, quando eu transfiro o gene de uma bactéria para um mosquito, a fim de tornar esse mosquito, sei lá, resistente à infecção de um vírus, eu estou executando aí uma técnica de transgênese. E no filme isso fica muito claro com o Guaxinim, por exemplo, e com os amigos do Guaxinim, né, que ele conhece ali enquanto ele está no laboratório, lá nas gaiolinhas que eles são cobaias, né? Ali é nítido que houve várias tentativas de transgênese, né? Então, mistura de informações genéticas com a intenção de buscar o ser vivo perfeito, né? Tem interessante também, num dado momento do Guardiões da Galáxia, a questão da equipe dos Guardiões estar salvando ali as crianças, né? Então está salvando a humanidade, né? Simbolicamente a humanidade. E aí alguém da equipe fala, viu, mas tem os animais também. Isso aí simbolicamente nos remete à Arca de Noé. Ah, agora eu entendi! Do dilúvio, do grande dilúvio, né? Então você tem ali simbolicamente uma cena que remete à Arca de Noé. Alguém volta e liberta todos os animais que estão aprisionados como cobaias e coloca na nave que vai levar todo mundo embora, né? É muito interessante essas pequenas sutilezas que o filme vai apresentando, né? E que vão nos remetendo a discussões que são muito antigas, desde questões bíblicas, né? Como eu acabei de lembrar aqui da passagem do Noé, né? Até questões muito atuais ligadas à biologia, né? Manipulação de genes e tal. Mas uma coisa muito interessante nesse filme, pessoal, que vale a pena prestar bem atenção, se você já assistiu, vale a pena assistir de novo, olhando sob essa ótica, é essa coisa do ser humano criador. O ser humano na condição de ser aquele que domina a criação, né? Também não é novidade para nenhum de nós aqui que o ser humano quer ocupar o lugar de Deus há muito tempo, né? Nessa condição de criador, de quem controla a criação, de quem controla a vida no planeta, né? Desde as suas formas mais simples até a humanidade ou outras formas complexas, né? Então, no filme, isso fica muito claro, né? Na figura daquele personagem que é central na história, que se diz o criador, né? O pai do Guaxinim ali transgênico, né, do laboratório, pai muito entre aspas, claro, e também tem uma passagem no filme em que ele está debatendo com alguém da equipe dele ali, assim, o pau já está todo quebrando, a coisa toda desmoronando, alguém fala sobre Deus na história, ele fala, não, o que Deus produziu já não deu certo, eu estou tomando o lugar de Deus. Essa é uma discussão muito interessante. Por quê? Porque dentro da biologia, isso esbarra em questões éticas, por exemplo, né?
Nada a ver com religião, nada a ver com orientação religiosa, nada a ver com ética, na verdade. Até que ponto o ser humano é, aspas, autorizado a manipular as informações genéticas dele próprio ou de outras espécies para o proveito dele. Porque, vamos para um debate interessante. O conceito de ser vivo perfeito estava na cabeça daquele personagem lá. E se eu não concordo com esse conceito de perfeição? E se o meu conceito de perfeição é diferente? Né? De repente eu considero um ser vivo perfeito aquele que tem asas. E ele ali está considerando o ser vivo perfeito, sei lá, que consegue nadar. Estou inventando aqui uma ideia só para fazer uma comparação. Né? Então isso também pressupõe que a perfeição que ele está perseguindo ali, ela está embasada num conhecimento, numa ideia, numa vontade individual daquele cara lá. É verdade. E essa abre uma outra discussão importante dentro da biologia, os limites da ética, né? Até que ponto a gente é, enquanto ser humano, autorizado a manipular as informações genéticas de outras espécies apenas pela nossa vontade, pela nossa necessidade, principalmente pelo nosso julgamento do que é melhor, né? Nós estamos tendo muitas provas aí, o planeta está nos dando amostras diárias aí, com desastres climáticos, eventos extremos e tal, que o planeta se autorregula independente da minha vontade, independente do que eu, ser humano, penso. Certo ou não? Inclusive a minha espécie é uma das espécies mais frágeis, né? As transformações que estão acontecendo com o planeta, talvez eu sinta com bastante intensidade, né? Eu e você e a nossa espécie. Então, olha que interessante, né? O filme, que no primeiro momento parece que tem uma discussão um tanto simples, né? Você fala, uma discussão rasinha sobre conceitos de biologia. Pode até ser. Óbvio que a pretensão de uma obra dessa não é aprofundar a discussão sobre genética, sobre DNA, como o Gattaca faz ou o Blade Runner fez. Não é por aí, né? Mas é legal a gente observar esse viés da discussão do ser humano na posição do criador, do ser humano na posição do controlador do que vai acontecer naquele planeta, seja ele o planeta Terra ou a contra-terra do filme ou um outro planeta qualquer. Então eu acho que o filme abre, apesar de ser uma obra ficcional, de super-heróis, que não tem a pretensão de abrir grandes discussões, né? Mas ela nos leva a uma reflexão interessante sobre isso, sobre o nosso papel enquanto dominadores das técnicas de manipulação de DNA, de outras espécies, né? E onde isso pode nos levar. Beleza? Fico à disposição para outros debates. Muito obrigado pelo convite, Kenji. Tamo juntos, em breve a gente volta a se falar. Um beijo para todo mundo. Ele fala tão bonito. Né? Valeu, Pita! Pessoal, os contatos do professor Pita estão na descrição do vídeo, caso você queira dar aquele salve para ele. E já deixo claro que ele gosta de uma resenha, então adicione ele lá nas redes sociais, dá o seu salve que ele vai curtir. Bom, biologicamente já estamos entendidos, então vamos tornar a conversa um pouco mais geográfica. Sabendo então deste papel da engenharia genética e a possibilidade de se criar tantas modificações, a ONU propôs uma reunião para definições destes parâmetros de desenvolvimento e exploração econômica dos OGMs, batizado de Protocolo de Cartagena. Curiosamente, apesar de parecer óbvio, o Protocolo de Cartagena foi assinado em Montreal, no Canadá, e não em Cartagena, na Colômbia. Isso porque, originalmente, o encontro era programado para 1999 na cidade colombiana, mas problemas dentro do país envolvendo uma crescente violência por conta de narcotráfico fez com que a ONU mudasse o local do encontro para o Canadá. Porém, manteve-se o nome em referência à sua cidade-sede original. Também chamado de Protocolo de Biossegurança, este documento propôs como resolução regras que auxiliem a formação de políticas para preservar o meio ambiente e a segurança para o consumo humano.
Os grãos transgênicos que o professor Pita citou, por exemplo, fazem parte do conjunto de tecnologias da chamada Revolução Verde, processo de modernização da produção rural, que você pode conferir com mais detalhes clicando aqui nos vídeos do canal sobre o filme Memórias de Ontem. O protocolo definiu algumas regras mundiais gerais, como a obrigatoriedade de identificação quando o material comercializado é uma OGM, a autonomia dada aos países de vetarem a circulação e a comercialização destes materiais, e em caso de insegurança quanto aos estudos apresentados, ou seja, quando o país julgar que os dados científicos de momento não lhe transmitem segurança suficiente na ótica dos órgãos responsáveis de cada país, é possível vetar a sua comercialização. O objetivo é evitar que os alimentos com essa procedência não sejam de retorno negativo ao organismo humano e que estes novos materiais biológicos não alterem o bioma e a dinâmica do nicho biológico local. Mas como estamos falando de uma espécie que sofreu uma mudança, há o receio de se desenvolver materiais que sejam resistentes aos seres de um local, ou até que possam predar ou causar algum tipo de desequilíbrio ecológico. E aí, você já assistiu este filme? Você gostou? Deixa aqui o seu comentário. Gostou desse vídeo? Dá um joinha, se inscreva no canal e compartilha com os amigos. E aí eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!